Inúmeros zumbis se aproximavam da única pessoa viva restante. O sujeito estava sentado perto de uma estrutura alta, esperando que os monstros chegassem perto o suficiente, segurando uma granada preparado. Alguns momentos depois, um dos zumbis avançou em Michael. O herói finalmente esperou por este momento e puxou o pino com um sorriso, contente que este pesadelo finalmente terminaria. Um segundo depois, houve uma explosão que atingiu a maioria dos monstros. De repente, um funil apareceu no céu, de onde um feixe branco desceu. O garoto voou para o alto mais rápido do que o fogo poderia machucá-lo, o raio descendente envolvendo seu corpo. Ele observava tudo o que estava acontecendo com surpresa, sem entender o que acontecia. Michael foi transportado de volta no tempo para o dia em que o apocalipse começou. Ladrões invadiram uma loja 24 horas e todos os clientes saíram às pressas. O homem apontou uma faca para a vendedora e exigiu que ela lhe desse todo o dinheiro. Ela abriu o caixa obedientemente, sem pretender colocar sua vida em perigo. Um momento depois, a garota entregou o dinheiro ao homem, dizendo para ele pegar tudo e ir embora. Ele olhou para Linda com um sorriso estranho, pensando em como ele teve sorte de ter encontrado tanta beleza hoje. Quando o homem começou a se aproximar lentamente dela, ela recuou para a parede, começando a escorregar lentamente para baixo com medo. A garota pegou a primeira coisa que encontrou para se defender, dizendo que se ele não fosse embora, ela chamaria ajuda. Mas o ladrão apenas riu, estendendo as mãos em direção a Linda. Quando ele rasgou um pedaço da blusa dela, ela gritou por socorro. De repente, houve uma explosão atrás do homem. Quando ele se virou, viu um cara estranho com uma arma. Quando Michael se viu no passado, o sistema disse que o cara tinha 10 minutos antes de ser transferido de volta. Ele decidiu pegar itens essenciais e água com comida. Ele avançou, com a intenção de descobrir onde era o depósito, mas foi parado por um homem com uma faca. O ladrão exigiu que o cara parasse de fingir e tirasse sua arma de brinquedo. Mas no segundo seguinte, algo afiado passou rapidamente. O rosto dele. O herói mandou ele calar a boca. O homem caiu de joelhos com medo e começou a implorar por perdão. Michael estava ao lado dele em um segundo, fazendo-o desmaiar com um golpe na nuca. Depois, ele se aproximou da garota, perguntando onde ficava o armazém deles. Ela apontou para a porta que era reservada apenas para funcionários. O herói agradeceu a ela e jogou o grampo de cabelo na direção dela como um gesto de gratidão. A garota pegou habilmente o presente e, em seguida, tentou impedir o cara. Quando ele se virou, Linda agradeceu por tê-la ajudado e jogou a chave do armazém para ele. Tendo recebido a chave, o cara disse que no futuro ela poderia procurá-lo e ele atenderia a qualquer pedido dela. Linda não entendeu o que ele quis dizer. Alguns momentos depois, o herói estava na entrada do armazém. Ele precisava coletar o máximo de suprimentos possível em 5 minutos. Ele estava feliz que o anel espacial tivesse capacidade suficiente. Ele esvaziou prateleira após prateleira. Tudo foi coletado quando ele tinha um segundo sobrando, depois do qual o funil espaço-tempo sugou o cara, movendo-o através do tempo novamente. No espaço de onde Michael desapareceu, algum tempo havia se passado desde o início do apocalipse. 2 caras encurralaram a garota assustada, imaginando quanto poderiam conseguir vendendo-a. Linda, com lágrimas nos olhos, implorou para que a deixassem ir. Um barulho repentino fez com que os homens desviassem o olhar dela. Michael apareceu atrás deles, apontando sua arma para eles, dizendo que era feio 2 homens importunarem uma garota sozinha. Linda ficou feliz que alguém a ajudou. Ela pediu ao rapaz para tirá-la daquele lugar. Michael não a reconheceu a princípio, mas quando ela se aproximou, ele percebeu que era a mesma vendedora. O herói disse que atenderia ao pedido dela, mas primeiro precisava resolver um problema. 2 homens que estavam observando o rapaz o tempo todo perguntaram quem ele era para ousar se meter nos assuntos do gangue do Machado. Se ele queria arrumar encrenca, então eles definitivamente cumprir o desejo do cara. O cara ativou suas habilidades.
Cobrindo as adagas com sua aura, ele perguntou aos seus oponentes se eles realmente pensavam que era tão fácil matá-lo. No momento seguinte, uma marca em sua mão acendeu e um dos bandidos a notou. Lembrando onde tinha visto aquele símbolo, ele gritou para seu parceiro que ele era um dos despertos. Eles começaram a pedir desculpas e implorar por clemência, mas o herói não tinha intenção de ter piedade deles. O ataque de um segundo foi o suficiente para ele se livrar dos dois. Linda, que estava observando isso, ficou impressionada com a velocidade do cara. Era difícil para ela acreditar que uma pessoa comum pudesse se mover daquele jeito. Olhando para ela, Michael perguntou se ela tinha conseguido esquecê-lo. Vendo a confusão no rosto dela, ele decidiu dar uma dica dizendo as palavras: antes do fim do mundo, loja, ladrão, grampo de cabelo. Alguns segundos depois, os olhos dela se arregalaram em surpresa. Ela o reconheceu e perguntou por que ele não tinha mudado. Desde aquele dia, o herói mudou de assunto, dizendo que ela não deveria se preocupar enquanto estivesse com ele. Ele atenderia ao pedido dela e a levaria para longe dali. De repente, ela pediu a Michael para ajudar seu namorado a escapar da gangue do Machado, dizendo que eles estavam perseguindo o casal há muito tempo. Michael se virou e disse que havia prometido a ela apenas um favor, e acrescentou que tinha quase certeza de que o namorado dela a havia traído. De repente, o herói ouviu vozes vindo da esquina. Ladrões da gangue do Machado surgiram em direção a eles. A garota imediatamente notou o namorado entre eles. Ela correu em direção a eles, tentando saber se ele estava bem. O rapaz se aproximou do líder, dizendo que ela era sua namorada e que poderia render um bom dinheiro. Linda ficou chocada com as palavras do seu amado. Ela esperava que ele estivesse brincando. Mas o líder disse a ela que o namorado estava falando muito sério. Ele a entregou a eles por um saco de pão. Ela disse com lágrimas nos olhos que aquilo não podia ser verdade. Ele não podia tê-la traído. Eles se amavam. Noah disse que estava apenas fingindo para poder vendê-la no futuro, mas que nunca a amou. A garota ficou magoada com as palavras que ouviu. Ela se culpou por ter sido cega pelo amor por vários anos e por não ter notado muitas coisas óbvias. O líder da gangue começou a se aproximar dela, dizendo que poderia confortá-la. De repente, Michael bloqueou seu caminho, dizendo que não estava interessado em todos os detalhes do relacionamento deles. Mas ele prometeu a essa garota levá-la para longe desse lugar e garantir sua segurança. Um dos capangas dos bandidos pegou um machado e começou a intimidar o herói. Mas no segundo seguinte, esse audacioso caiu no chão com o pescoço atingido por uma adaga. Depois disso, o herói disse que se eles não fossem embora, ele acabaria com todos eles. Os bandidos cochichavam entre si sobre como o cara tinha despertado e que eles não teriam a mínima chance contra ele. De repente, o líder mostrou seus poderes, dizendo que o cara não era o único desperto ali. Ele disse ao herói para entregar a garota. Então, ele o deixaria ir sem maiores problemas. Chorando, Linda pediu ao seu salvador para deixá-la ali. Ela não queria que ele se machucasse por causa dela. Michael se virou e respondeu que sempre cumpria suas promessas. Depois disso, ele sacou sua lâmina, se preparando para atacar seu inimigo. O líder, vendo um cara confiante na frente dele, disse que ele estava subestimando suas habilidades. Sem ouvir o final da conversa vazia do homem, Michael atacou seu oponente. O homem não esperava que pudesse ser derrotado com apenas um golpe. A garota sentiu alegria misturada com surpresa, observando como Michael lidava facilmente com seu oponente. Depois disso, o herói olhou de forma ameaçadora para o resto dos membros da gangue, dizendo que agora era a vez deles. Eles começaram a se afastar, implorando a Michael por clemência. Mas, para o arrependimento deles, o cara estava surdo aos seus apelos. Movendo-se rápido como um raio entre suas vítimas, ele tirou a vida delas com um único movimento. Apenas Noah permaneceu vivo. Ele começou a se desculpar por seu erro, pedindo para não ser morto. Michael olhou para Linda, dizendo que faria o que ela decidisse. A garota disse que ele a salvou uma vez, então ele deveria ser poupado. Mas ela nunca mais quer ver seu ex-amante.
Noah estava grato a ela, dizendo que não se aproximaria dela novamente, e então correu para o outro lado do beco. O herói que estava observando isso pensou que já tinha visto muita coisa durante o apocalipse. Esse homem poderia causar muitos problemas no futuro, então ele decidiu deixar sua marca nele. O tiro enviado com a marca atingiu o alvo. O homem sentiu uma dor súbita nas costas. Quando Linda perguntou o que ele tinha feito, o herói respondeu que não o havia matado, mas apenas disparado vários feixes de energia do ar em seu corpo. No momento seguinte, um vagalume amarelo apareceu na frente dele. O cara não entendeu o que era. No momento em que o cara o pegou, o sistema o parabenizou pelo seu segundo nível de despertar. Ele ficou feliz por seus poderes terem aumentado. Ele entendeu que ainda havia muitos mistérios neste mundo e ele precisava de reúna uma equipe e retorne ao instituto de pesquisa de onde sua viagem no tempo começou. Linda notou que algo estava acontecendo com o cara e perguntou se estava tudo bem com ele. Ele respondeu que estava tudo bem, e já que ela agora estava segura, ela podia ir. Ele tinha algumas coisas para terminar. Quando o cara avançou, ela o deteve, pedindo para levá-la com ele, argumentando que ela podia ajudá-lo. O herói perguntou como ela ia ajudá-lo. A garota respondeu que não tinha superpoderes, mas podia oferecer uma alternativa. Depois ela começou a tirar o vestido. O herói ficou surpreso com as ações dela e se desligou da realidade por alguns segundos. Depois de se recompor, ele caminhou até ela e disse para segui-lo. Algum tempo depois, eles saíram em uma rua movimentada. Linda perguntou que tipo de lugar era aquele, porque ela nunca tinha estado nessa parte da cidade. O herói respondeu que essa área é um paraíso para os ricos e um inferno para os pobres, e que você pode comprar qualquer coisa aqui. Quando a garota perguntou para onde eles estavam indo, ele apontou para um prédio alto à frente com uma placa que dizia: Leilão. A casa de leilões estava cheia de pessoas sendo atendidas por garotas fantasiadas de coelho. Uma vez lá dentro, a garota perguntou o que estavam fazendo ali. Ela se sentia desconfortável ali. O rapaz a tranquilizou, dizendo que somente ali eles poderiam reabastecer totalmente seus suprimentos. O herói se aproximou da equipe que estava parada, pedindo para ser levado à sala de leilões. As garotas olharam com desdém para o rapaz que se aproximava, concluindo que este era mais um pobre coitado querendo se desfazer da namorada. Uma delas disse que não poderiam levá-lo onde ele queria ir. Depois disso, o cara tirou 3 chocolates, após o que repetiu seu pedido. As garçonetes começaram a se oferecer para Michael, listando todas as suas qualidades. Para surpresa delas, ele apontou para uma garota parada silenciosamente atrás delas. O herói se aproximou dela e disse que ela poderia lhe fazer um favor por uma recompensa em forma de chocolate. Ele pediu que levasse sua companheira para se banhar e lhe desse roupas novas. Ela concordou sem hesitar, agradecendo ao cara por escolher. Linda disse que custaria muito caro para ela e que não precisava. Mas Michael interrompeu a garota, dizendo que o seu pessoal deveria usar e ter apenas o melhor. Suas palavras ecoaram agradavelmente no coração da garota. Ela se sentiu lisonjeada por ele a considerar como alguém próximo a ele, e concordou. Algum tempo depois, o casal estava na sala de leilões. O apresentador apresentou o primeiro lote, um par de zumbis mutantes que se comparam aos despertos de primeiro nível. O preço inicial foi anunciado em 1000 cartuchos. Linda ficou surpresa que vendessem algo assim ali. Michael explicou que os cristais nos cérebros de zumbis mutantes podem despertar os poderes de uma pessoa comum ou aprimorá-los. Enquanto isso, o apresentador passou a anunciar o próximo lote. Uma caminhonete apareceu no local, capaz de resistir a ataques de seres despertos de terceiro nível, e com capacidade para cerca de 20 pessoas, com uma potência de 800 cavalos. O herói percebeu que era exatamente o que ele necessário para sobreviver fora da cidade. Uma disputa acirrada por este lote começou no salão. De repente, uma pessoa apareceu que fez todos prestarem atenção nele. O homem disse que este caminhão seria dele. Ele estava oferecendo 2 milhões de projéteis.
Não havia ninguém no salão disposto a competir com uma figura tão influente quanto o chefe do grupo Berserker. Nicholas subiu ao palco, dizendo à moça ali para anunciar os resultados do leilão, que prontamente o anunciou como o vencedor do lote, mas ela é repentinamente interrompida, dizendo que o leilão não acabou. O homem se virou para ver esse sujeito. Michael disse que estava oferecendo 3 milhões de cartuchos de munição. Nicholas perguntou ao garoto quem ele pensava que era para ousar ficar em seu caminho. O herói respondeu que o grupo do homem não podia pagar um preço tão alto. Isso afetaria severamente seus suprimentos. Em resposta à sua declaração, Nicholas disse que apostaria 3 milhões e 100 mil cartuchos. Michael aumentou a aposta para 4 milhões. O homem tentou não ceder ao garoto até o final, mas quando ele anunciou 6 milhões, seus confidentes começaram a tentar dissuadir Nicholas, percebendo que esse era um valor impraticável para eles. Isso o irritou ainda mais. Ele não podia simplesmente perder para esse sujeito. No momento seguinte, Nicholas caminhou em direção ao velho sentado à distância, que era o criador do caminhão. Ele disse que o grupo executaria qualquer ordem se ele vendesse o caminhão para ele. O mestre achou essa oferta interessante. Ele tinha ouvido falar sobre a capacidade desse grupo. Então ele concordou com o acordo. Depois disso, Nicholas, satisfeito consigo mesmo, virou-se para Michael, dizendo que havia vencido. O herói decidiu usar a mesma estratégia que seu oponente. Ele se aproximou do velho, dizendo que tinha algo que poderia interessá-lo, depois mostrou-lhe a caixa, ao olhar para a qual o mestre ficou muito surpreso. O rapaz disse que era uma estatueta de ídolo de edição limitada que havia sido descontinuada há 30 anos. Nicholas riu dele, dizendo que algo assim não interessaria ao mestre. O homem não prestou atenção na distração. Conversas no corredor. Ele não podia acreditar que o que havia sonhado desde a juventude finalmente poderia estar em suas mãos. Perguntou se o herói tinha mais figuras. Michael sorriu e colocou mais algumas caixas no chão. O velho olhou para tudo isso feliz, dizendo que trocaria o caminhão por essas miniaturas. Depois de suas palavras, Nicholas se recuperou do choque, dizendo que poderia pagar mais. O mestre se desculpou, explicando que nada se comparava em valor aos belos ídolos do passado. Todos na sala ficaram surpresos que ele trocou um carro forte por bonecas comuns. Enquanto isso, o velho se aproximou do herói, sorrindo e dizendo que ele tinha um futuro promissor. Nicholas disse a seus homens para prepararem uma espera na saída da casa de leilões. Ele não pode simplesmente deixar esse cara escapar. Algum tempo depois, um novo lote foi anunciado. Uma garota que tinha habilidade sensorial entrou no palco. Nicholas ficou imediatamente ansioso para adquirir este lote. O herói pensou que essa habilidade seria muito útil para a sobrevivência. O apresentador disse que essa garota está desperta. Ela consegue sentir zumbis a alguns quilômetros de distância. De repente, Alice pegou o microfone, dizendo que estava se oferecendo voluntariamente, mas tinha uma condição. Todos ficaram entusiasmados com essa declaração. Todos estavam confiantes de que seriam capazes de atender a todas as suas condições. No momento seguinte, ela anunciou que essa condição era a destruição do grupo Berserker. Nicholas se lembrou dela. A garota fazia parte de um grupo de falcões que conseguiu escapar deles. Após suas palavras, um dos presentes recordou que, relativamente recentemente, os Berserkers haviam emboscado os falcões e destruído quase todos, com exceção de uma garota que fugiu. A apresentadora percebeu que, desse jeito, não conseguiria nada, e era hora de ela assumir o controle da situação. Ela anunciou o preço inicial de 10 milhões de rodadas. Michael permitiu que seu companheira para participar do lance, pedindo para ela anunciar a oferta deles. Nicholas ficou furioso que esse cara estava se metendo em encrenca de novo, e ele sacou uma arma e disse que ele não sairia daqui vivo hoje. O herói, sorrindo, perguntou se o homem estava planejando profanar a casa de leilões com um assassinato. Após suas palavras, Nicholas anunciou para todos que ele tinha uma rixa pessoal com esse sujeito atrevido. Se alguém queria se arriscar, que tentasse interferir.
Ao ouvir suas palavras, todos começaram a correr em direção à saída. No momento seguinte, Nicholas atirou no herói. O cara desviou facilmente da bala. No segundo seguinte, ele estava atrás do homem, dizendo que suas balas eram muito lentas. Quando o herói apontou uma metralhadora para a cabeça do inimigo, Nicholas ficou imóvel. Analisando o que havia acontecido, ele perguntou ao cara se ele era um desperto. Michael respondeu que não importava se ele era ou não. Ele só queria sair dali com vida. O de Nicholas. Os subordinados restantes sacaram suas armas, mandando o cara soltar o chefe deles. No momento seguinte, o homem disse a Michael para ousar atirar nele. Então, suas chances de sair dali seriam significativamente reduzidas. O herói não podia ignorar um pedido tão educado de seu rival. Ele puxou o gatilho, acertando um tiro na cabeça do homem. Os membros da gangue que testemunharam a morte de seu líder decidiram se vingar de Michael e começaram a atirar. O cara habilmente desviou de todos os balas, aproximando-se gradualmente de seus oponentes. Assim que chegou perto o suficiente, ele lidou com todos um por um. Michael não os matou. Ele observou enquanto eles saíam da sala apressados até que o cara mudou de ideia. Poucos momentos depois, ele se virou para Alice, oferecendo para ir com ele. A garota respondeu que o cara deveria ter contido os descontrolados primeiro, não os provocado. O herói apontou para o falecido Nicholas, dizendo que a garota não tinha nada a temer. Não havia nada de assustador nessa gangue. Depois de suas palavras, Linda se aproximou dela, dizendo que ela estaria segura se fosse com eles e trabalhasse para Michael. Ela olhou para o cara novamente, pensando que ele poderia ajudá-la a se vingar. Algum tempo depois, eles estavam correndo pela rua tentando alcançar os membros do grupo que tinham fugido. Alice usou sua habilidade para escanear tudo ao seu redor em uma área de vários quilômetros. Alguns momentos depois, ela conseguiu localizar 3 caras. Depois que ela deu essa informação para Michael, ele disse para a garota ficar de olho nas costas dele enquanto ele cuidava deles. Logo depois, ele aumentou a velocidade, indo em direção ao local indicado. No momento em que as garotas correram para o beco à direita, elas viram Michael saindo de lá lentamente. Aproximando-se de seus companheiros, ele disse a Alice que, sem a habilidade dela, lidar com esses caras seria bem complicado. De repente, a garota perguntou qual era o plano dele. Ao eliminar Nicholas, ele irritou o irmão dele, que provavelmente já conseguiu oferecer uma recompensa por suas cabeças. Agora seria mais difícil. Para que se movessem ao ar livre. O herói apenas sorriu, dizendo que se alguém quisesse matá-lo, deveria estar preparado para pagar o preço apropriado por essa decisão. Linda chamou a atenção do cara chamando-o pelo nome. Quando ele perguntou o que havia de errado, ela disse que o ex dela tinha recentemente pedido para encontrá-la e ele queria se desculpar novamente. Mas a garota não queria ir a esse encontro. Michael disse que essa era uma ótima oportunidade. Ela deveria ir. O herói simplesmente não podia perder a chance de se livrar de uma pessoa tão irritante. Depois de explicar o plano para seus companheiros por um tempo, ele disse que daria a Alice algumas coisas úteis, e depois ela iria escondê-las no local que ele havia indicado. Enquanto isso, no quartel-general dos Berserkers, o segundo líder fervia de raiva. Ele não conseguia entender como pessoas de um grupo tão forte não conseguiam sequer tocar em apenas 3 pessoas. De repente, um dos subordinados se aproximou com um sujeito desconhecido, dizendo que havia trazido alguém que conhecia uma ótima maneira de atrair seu alvo. Jack olhou para o garoto parado. Ele parecia muito pouco confiável e seu corpo estava terrivelmente fraco. O homem duvidava que ele pudesse ser de alguma utilidade. No momento seguinte, Noah relatou que o cara que matou o irmão de Jack agora havia se juntado com a ex dele. Ele tinha conseguido marcar um encontro com ela. Michael definitivamente estaria em algum lugar por perto naquele momento. O líder disse que acreditaria nele, mas se o plano falhasse, ele deveria se preparar para arcar com as consequências. Mas se ele tivesse sucesso, prometeu ao cara 5 pacotes de macarrão instantâneo.
Ao ouvir sobre a recompensa prometida, Noah disse que não me decepcionaria e que eu podia contar com ele. Na manhã seguinte, Linda e Michael se encontraram com o ex dela. Ela perguntou por que ele havia pedido para se encontrarem. O cara começou a se desculpar, dizendo que percebeu todos os seus erros passados e pediu uma chance de recomeçar. Linda se afastou alguns passos, dizendo que já havia deixado tudo claro da última vez. Após as palavras dela, Noah riu, dizendo que se fosse por causa de esse cara pelas costas dela, então ela não precisaria mais ter medo. Ele morreria hoje. Imediatamente após suas palavras, um bando de berserkers surgiu. Noah gritou para o líder que o plano deles havia sido um sucesso. Linda percebeu que estava sendo usada novamente para os propósitos sujos deles. Noah admitiu que foi bem fácil conseguir isso, conhecendo a natureza gentil e tranquila da garota. Ela começou a pedir desculpas a Michael, dizendo que por causa dela, eles tinham caído em uma armadilha. Mas o cara a acalmou, dizendo que era exatamente com isso que ele estava contando quando tinha dado sua aprovação para essa reunião. Ele disse que era uma ótima oportunidade. Se não fosse por ela, eles não teriam conseguido juntar todos. Jack zombou do herói. Parecia a ele que o cara era muito arrogante, dizendo que se livraria de todos sozinho. Mas o cara disse que não tinha vindo de mãos vazias, depois do que ele deu a ordem para Alice. No segundo seguinte, uma explosão foi ouvida no lugar onde seus oponentes estavam. Jack percebeu que estavam em uma emboscada e ordenou que seus homens partissem imediatamente. Michael se perguntava para onde o homem iria se explosões estivessem acontecendo em todo lugar. Imediatamente após suas palavras, várias outras explosões foram ouvidas. Noah ficou de lado, observando o que estava acontecendo em descrença. Michael voltou sua atenção para o cara que estava se afastando, dizendo que a história dele tinha chegado ao fim. Noah caiu no chão, implorando ao herói para não machucá-lo. Vendo que não havia reação aos seus apelos no rosto do herói, ele se virou para Linda, esperando que ela pudesse defendê-lo. Ele rastejou de joelhos até a garota, pedindo que o ajudasse em memória do relacionamento deles. Observando a reação de Linda, Noah estava completamente confiante de que ela concordaria. Alguns segundos depois, a garota cravou uma faca no estômago do ex-namorado, desejando que ele sofresse muito. Linda disse que ele estava certo, e que antes ela era muito ingênua e se deixava ser usada, e que, graças a ele, ela conseguiu mudar. Depois disso, Michael disse que era hora de eles partirem dali. Jack, emergindo do fogo, perguntou para onde eles iriam com um assunto pendente. O herói ficou surpreso quando percebeu que o homem parado na frente dele era um desperto de nível 3. No momento seguinte, ele avançou em direção a Michael. O homem estava a poucos passos de seu objetivo quando foi atingido por um caminhão que apareceu repentinamente. Depois que Alice parou perto de seus amigos, o cara disse que ela tinha chegado na hora certa. Depois que todos entraram no carro, Michael disse que o barulho que eles tinham feito hoje atrairia muita gente perigosa. Era melhor eles irem o mais longe possível daqui. Quando entraram na próxima rua, já estavam sendo observados há algum tempo. Um dos grupos que havia assumido a tarefa de encontrar esses três já havia preparado seu plano. Alice notou a vigilância e começou a acelerar pela rua movimentada numa tentativa de se livrar da perseguição. Mas Jack estava ativamente os alcançando com seu carro, sem se importar com quem estivesse no caminho. Logo atrás dele vinham os líderes dos dois melhores gangues na cidade. Alice informou a Michael que havia caminhões no cruzamento mais próximo que bloqueariam seu caminho. O herói ordenou que a garota acelerasse e dirigisse em direção aos portões principais da cidade. Eles correram em velocidade máxima, sem prestar atenção nas pessoas que encontravam no caminho. Ao se aproximar do portão, a garota disse que não conseguiriam atravessá-lo. Era feito de placas de aço finas. Mas o cara a convenceu do contrário, dizendo para ela confiar nele. Durante o leilão, ele ouviu dizer que o grupo Berserker estava envolvido na produção desse portão. E a placa de aço que lhes deram foi substituída por alguns painéis de madeira.
Alice decidiu ouvir as palavras do cara e os avisou para estarem prontos para um golpe. Os moradores, que perceberam exatamente o que aqueles loucos iriam fazer, correram o mais longe possível daquele lugar, salvando suas vidas. Conforme Jack se aproximava, ele começou a se preocupar que eles pudessem saber o segredo desse portão. Ele tentou se acalmar com o fato de que aqueles que a conheciam além dele já haviam morrido há muito tempo. O herói esperou, calmamente, e Linda, sentada ao lado dele, já se preparava para o fim. Mas ela estava feliz que, se acontecesse, Michael estaria ao lado dela. Alguns momentos depois, ele ordenou à moça ao volante que começasse a disparar os canhões com que o caminhão estava equipado. No segundo seguinte, vários projéteis voaram em direção ao portão. Quando atingiram o alvo, houve uma forte explosão, causando rachaduras nas enormes portas. O caminhão rompeu as chamas e no segundo seguinte encontrou-se para fora da cidade. Alice mal podia acreditar que o plano deles tinha funcionado e que eles tinham sobrevivido. Os membros da gangue tentavam entender o que tinha acontecido diante de seus olhos. De repente, uma multidão de zumbis começou a invadir a cidade pelo buraco que se formara. Os líderes voltaram para seus caminhões, com o objetivo agora de deter o perigo que se aproximava. Jack avançou rapidamente, esmagando a maioria dos zumbis. Enquanto isso, a equipe de Michael também eliminava os monstros que surgiam. Linda estava preocupada que houvesse muitas pessoas comuns na cidade, que não seriam capazes de se defender sozinhos. Mas o herói a tranquilizou, dizendo que zumbis de alto nível fora da cidade eram destruídos regularmente e os comuns não seriam capazes de causar mal algum. O rapaz disse que eles deveriam ser gratos a eles. Ele revelou o perigo iminente a eles. Mais cedo ou mais tarde, os zumbis conseguiriam entrar. Quando ele pegou as roupas sujas de sangue, a garota perguntou o que ele ia fazer com aquilo. Ele rasgou o tecido em pedaços, dizendo que ele tinha um plano maluco. Imediatamente depois disso, ele jogou os pedaços de pano para fora e o cheiro de sangue logo atraiu os zumbis correndo para o caminhão. No segundo seguinte, Linda fez uma curva brusca e esmagou todos eles. A equipe de Jack, que os perseguia, avistou seu alvo de longe. O chefe foi informado de que o caminhão de Michael havia parado de se mover. Parecia que eles estavam sem combustível. Jack ficou satisfeito com essa notícia. Enquanto isso, Michael sentou-se em seu caminhão e esperou que seus perseguidores se aproximassem. Quando os que chegavam começaram a sair dos caminhões, o herói disse que já os esperava há muito tempo. Os membros do grupo estavam contentes que seu alvo tivesse caído em suas mãos. Jack disse que estavam cercados e que o cara não tinha para onde escapar. Michael se levantou do seu assento, dizendo que pensava completamente diferente. O líder riu das suas palavras. Achou que o rapaz tinha enlouquecido ao fazer tais afirmações. Depois, disse ao herói que desta vez ele não cairia no seu truque. Ele trouxe consigo alguns despertos especiais. Bombas não assustam. Aquelas coisas. Michael elogiou o homem por ter tido a perspicácia de verificar a área em busca de armadilhas. Ele apontou para longe delas, dizendo que havia uma coisa que ele ainda não tinha previsto. Os membros do grupo começaram a se virar, ouvindo sons estranhos atrás deles. Uma multidão de zumbis se aproximava deles por todos os lados. Eles perceberam que tinham caído em outra armadilha. Mas desta vez, suas chances de sobrevivência eram muito menores. Os homens começaram a atirar nos monstros, tentando impedir sua invasão. Jack perguntou se o cara os tinha atraído para cá de propósito, tendo previamente espalhado um cheiro forte e desagradável pela área. O sujeito confirmou seus pensamentos, dizendo que durante a explosão ele pegou várias coisas dos companheiros mortos do homem. O líder o chamou de louco, após o que ele se virou e ordenou que seus subordinados saíssem dali. No momento seguinte, o herói atacou seu inimigo de costas. O homem conseguiu bloquear o ataque com sua arma no último segundo. Depois disso, eles se afastaram em direções opostas. O líder perguntou ao sujeito o que ele estava pensando. Se houvesse ainda mais mortos-vivos, então eles não sairiam daqui vivos.
Michael respondeu que não se importava. Ele prometeu a Alice destruir os Berserkers, então ele cumprirá sua promessa a qualquer custo. A garota sentada no carro começou a chorar quando ouviu as palavras do herói. Linda, que estava por perto, disse que eles tiveram muita sorte de encontrar um homem como ele. Enquanto isso, Jack ordenou que seus homens abrissem caminho enquanto ele acabava com Michael. Seu assistente imediatamente entrou no carro, seguindo a ordem. Os carros avançaram, eliminando todos os zumbis. John disse que seus homens com o poder de fogo dos caminhões seriam suficientes para romper. O cara cometeu um grande erro ao perder a chance de escapar. Michael concordou com ele, dizendo que ele tem muita gente no momento. Depois disso, ele deu uma ordem para Alice. Ela imediatamente apertou o botão de ativação no caminhão. Alguns segundos depois, os projéteis voavam em direção à equipe de Jack. Vendo isso, o homem ordenou que todos se escondessem atrás dos caminhões. Michael estava mais uma vez um passo à frente dele. O herói disse que essas não eram todas as surpresas que ele havia preparado. No momento seguinte, algo explodiu no ar e um líquido estranho foi derramado sobre o grupo. Eles não conseguiam entender o que era. Tinha apenas um cheiro repugnante. De repente, Jack percebeu que era esgoto. Michael confirmou o palpite, dizendo que havia algumas substâncias ali, cujo cheiro estimulava muito os mortos-vivos. O cara apreciava estar no controle total da situação. Ele os informou que, estando em perigosa proximidade de uma centena de zumbis sob a influência desse cheiro, eles morreriam. Confirmando as palavras do herói, os zumbis se tornaram mais agressivos, e os homens não conseguiam se concentrar por causa do fedor ao redor deles. Momentos depois, os membros do grupo foram subjugados pelos mortos-vivos. Jack só pôde observar horrorizado enquanto seus companheiros sucumbiam. Alice, que surgiu por trás, disse que agora ele entendia como era perder todos os seus entes queridos e não poder ajudar de forma alguma. O homem foi tomado pela fúria e estava prestes a atacar a garota. Ele jurou que a mataria, mesmo que custasse a própria vida. Michael chegou a tempo e empurrou sua namorada para trás, dizendo a Jack que o oponente dele era ele, não ela. O herói conteve o ataque furioso do inimigo, usando sua aura para desviar a adaga. O cara disse que, enquanto ele estivesse ali, o outro nem sequer tentasse tocar em ninguém do seu grupo. Depois dessas palavras, Jack transferiu seu ataque para o chão, dizendo que, nesse caso, se livraria do garoto primeiro. Michael foi capaz para avaliar suas habilidades e decidiu que ele precisava ter mais cuidado nessa luta. As garotas correram até o herói e perguntaram se ele estava bem e se elas deveriam se preparar para recuar. As palavras delas irritaram o líder. Ele perguntou para onde elas pretendiam recuar. Ele não podia deixar o homem que havia derrotado todos os seus companheiros escapar sem ser punido. O homem usou um de seus ataques mais fortes, lançando uma poderosa onda de fogo. Michael e as garotas mal conseguiram evitar serem atingidos diretamente. No momento seguinte, ele pulou em cima do carro deles. Jack não estava feliz que seu oponente permanecia ileso. Ele perguntou se também poderia evitar seus ataques subsequentes. O herói respondeu que não ia fugir o tempo todo. Ele prometeu acabar com todos os membros do grupo. As garotas começaram a dissuadir o rapaz de tal atitude impensada. Era óbvio que ele não conseguiria enfrentar Jack. O herói virou-se para elas com um sorriso, dizendo que ficaria bem e que conseguiria vencer. Imediatamente após isso, ele saltou do caminhão em direção a seu oponente. O homem ficou contente que seu oponente tinha se colocado voluntariamente em uma situação de grande perigo. Ele estava pronto para atacar a qualquer momento. Quando o herói se aproximou o suficiente, Jack repetiu seu ataque anterior. Para sua surpresa, a chama passou através do sujeito e ele mesmo começou a desaparecer. O homem percebeu que era uma técnica de ilusão, mas era tarde demais. No segundo seguinte, Michael estava atrás de seu oponente. Ele cravou a arma no corpo do líder, mas uma fina camada de proteção cobriu o corpo inteiro do líder, impedindo que a lâmina fosse mais longe.
O herói não esperava que o inimigo tivesse uma habilidade de fortalecimento. John queria contra-atacar, mas o cara conseguiu se afastar para uma distância segura. Depois disso, ele perguntou se sua carapaça de plasma era uma habilidade de terceiro nível. O homem confirmou sua suposição, dizendo que, enquanto estivesse no estado Avatar, seu corpo era coberto por uma camada de chamas de alta temperatura. Nem mesmo balas o machucariam. Tendo acumulado força suficiente, Michael disse que apreciava o desafio de coisas difíceis. No momento seguinte, ele criou vários clones de si mesmo que correram em direção a Jack. O homem, por sua vez, fortaleceu a barreira protetora, dizendo que acabaria com todas as cópias fracas do inimigo, até usar todas as suas reservas de energia. Naquele momento, os clones simultaneamente arremessaram suas adagas contra ele. John ficou ali, observando com satisfação enquanto a arma ricocheteava em seu corpo, e disse que tais técnicas eram inúteis contra ele. Linda estava muito preocupada. Michael não tinha conseguido acertar um único golpe durante todo esse tempo. Ela não sabia como eles poderiam ajudar o rapaz. Alice, que estava perto, disse que ele deveria encontrar uma brecha e só então atacar, pois assim teria uma chance de superar a defesa do homem. O herói tinha dificuldade com essa técnica. Ofegante, ele disse que subestimou Jack. Ele tem uma habilidade incrível. O líder riu, dizendo que enquanto sua chama não se apagasse, o garoto não teria poder contra ela. Após suas palavras, Michael notou que a chama do inimigo começou a diminuir. O líder pensou que o sujeito estava tentando fazer uma piada daquela forma. Era impossível sua chama se apagar. De repente, Jack sentiu que algo estava errado. Olhando para o seu corpo, ele viu que sua camada protetora havia sumido. Olhando para a face perplexa do inimigo, o sujeito explicou que, para manter sua chama, um homem precisa de oxigênio e, por uma feliz coincidência, a habilidade do sujeito é relacionada ao ar. Todo esse tempo, ele estava removendo o oxigênio de certas áreas, desativando a habilidade de Jack. O líder achava difícil acreditar que um garoto pudesse enganá-lo sem muito esforço. Um momento depois, Michael derrotou seu oponente, terminando a longa luta. Linda ficou feliz que o herói venceu sem se ferir gravemente, e Alice caiu no chão. Lágrimas de alegria encheram seus olhos. A vingança por seus camaradas havia sido realizada. Agora ela podia viver sem este fardo. De repente, uma luz dourada se estendeu do corpo morto do líder em direção a Michael. O garoto ficou surpreso quando um brilho quente o envolveu. Ele se lembrou que isso já havia acontecido antes. No momento seguinte, o sistema o parabenizou por ter matado com sucesso uma criatura despertada de terceiro nível e o recompensou com 100 pontos de evolução. O herói ficou feliz que seus esforços foram dignamente recompensados. Os zumbis que estavam por perto nos lembraram de sua presença. Os mortos-vivos começaram a correm para o cara. Michael eliminou os zumbis que estavam perigosamente perto dele. Depois disso, ele ordenou que as garotas recuassem de acordo com a rota planejada anteriormente. Após suas palavras, Alice imediatamente começou a subir de volta para o caminhão, assumindo o lugar do motorista. Um momento depois, o carro se moveu em direção ao cara. A garota disse ao herói para subir imediatamente no caminhão. O cara não pensou muito e habilmente saltou para o carro. Uma vez em segurança, ele disse a Alice para detonar os explosivos que havia preparado antes. A garota pegou o controle remoto e apertou o botão desejado sem pensar. No segundo seguinte, várias explosões foram ouvidas atrás deles. Ele usou o poder do ar para afastar os mortos-vivos restantes que bloqueavam seu caminho. Uma pessoa estava observando os eventos que ocorriam abaixo do penhasco. A garota estava interessada no cara que derrotou o líder dos Berserkers. Ela estava ansiosa para vê-los em ação. Alguns segundos depois, Mina caiu de joelhos, apontando sua arma perigosa para o caminhão. A garota realmente esperava que o cara apreciasse seu presente. Michael notou algo se aproximando rapidamente do ar. Alice também notou isso e perguntou ao rapaz o que eles deveriam fazer. O herói disse às garotas para não se preocuparem. Ele cuidaria disso.
Então ele saltou em direção ao projétil. Linda, que estava observando esse ato insano, não conseguiu conter as lágrimas. Ela estava muito apreensiva por Michael. O herói pensou que precisava se livrar de todos aqueles indivíduos irritantes para garantir a segurança delas. No segundo seguinte, ele arremessou sua adaga contra o projétil. Essa ação foi seguida por uma explosão poderosa. Linda não sabia se Michael ainda estava vivo. As nuvens de poeira que subiam obscureciam sua visão. Alice tentava entender a situação e descobrir quem poderia estar atirando neles. Mina, que observava, ficou desapontada que o garoto em quem depositara suas esperanças tenha falecido tão rapidamente. De repente, uma adaga voou para fora da nuvem de poeira. A garota nem teve tempo de piscar quando algo afiado roçou sua bochecha. Ela olhou com surpresa e confusão para a adaga que estava presa na pedra atrás dela. No momento seguinte, Michael apareceu na frente de Mina e disse que era muito cedo para ela brincar com brinquedos tão perigosos. A garota ficou surpresa que ele tenha conseguido sobreviver a qualquer ataque. Sorrindo, ela disse que gostava de lutar contra pessoas fortes. Depois disso, ela pegou 2 pistolas, apontando-as para o inimigo. O herói apenas a observava com um sorriso, dizendo que uma arma desse nível era completamente inútil contra ele. Ativando seu técnica, ele disse que a garota devia se render. Mina ficou irritada com suas palavras. Ela não é do tipo que desiste sem lutar. Um momento depois, ela começou a atirar com sua arma no garoto, querendo detê-lo. Mas todas as balas foram para o chão, colidindo com o escudo de ar do herói. Percebendo que Mina estava confusa, ele removeu seu escudo e correu em direção a ela. Ao se aproximar, ele disse à garota que era hora de parar antes que fosse tarde demais. Ela saltou para o lado, sacando sua granada especial, que definitivamente seria a última coisa que o cara veria antes de partir dessa para uma melhor. Para a surpresa de Mina, Michael se moveu para trás dela num instante. Quando ela sentiu as mãos do cara nela, ela derrubou a granada de susto. O herói se aproveitou disso e habilmente pegou aquela coisa tão perigosa. No momento seguinte, ele disse que, com a bomba dela em suas mãos, Mina não tinha chance de vencer. A garota sorriu com as palavras dele, mostrando o pino que tinha puxado na mão e dizendo que o cara precisava ser mais cuidadoso. Ele percebeu que uma coisa tão perigosa em sua mão explodiria nos próximos momentos. No segundo seguinte, ele se virou e jogou o mais longe que pôde. Michael notou que essa garota era muito rápida. Ele nem conseguiu perceber quando ela fez essa manobra. Ele supôs que Mina também tinha despertado. Alguns segundos depois, houve uma forte explosão. Apesar da distância, a força dessa bomba foi suficiente para atingir Michael e Mina. A garota sentou no chão, se recuperando do que tinha acontecido. De repente, a garota viu uma lâmina apontado para ela. Quando levantou a cabeça, viu um cara sorrindo, dizendo que era inútil tentar ensiná-la. Seria mais fácil acabar com ela. Ela o informou que, assim que seu coração parasse, a bomba implantada em seu corpo explodiria, transformando tudo em um raio de 30 quilômetros em uma grande cratera. Após suas palavras, o herói se lembrou de ter ouvido falar sobre uma caçadora de recompensas. Ela tinha uma habilidade incrível de aprimorar armas de fogo. Não é difícil adivinhar que essa é a mesma garota na frente dele agora. Michael achou que seria ótimo se ela entrasse para sua equipe. Mina notou a dúvida no rosto de seu oponente e disse que, se ele estivesse com medo de se machucar, era melhor deixá-la ir. Inesperadamente para a garota, o cara perguntou se ela queria se juntar a ele. Ele tinha muitas garotas que poderiam interessá-la. Ele ouviu dizer que ela é obcecada por armas, então convencê-la a se juntar a ele não deve ser um problema. Ao ouvir a proposta do herói, Mina interpretou mal o que ele quis dizer, lembrando-se de sua experiência passada quando caiu nas mãos de pervertidos. Arrastando-se para longe do cara, ela perguntou indignada como ele podia oferecer algo assim a uma garota menor de idade. Ela nunca se juntaria a ele. Michael ficou genuinamente surpreso com sua reação. Ele assumiu que havia algum mal-entendido entre eles.
Mina respondeu indignada que não havia nada aqui que ela pudesse mal interpretar. Ela disse que se não fosse pelas habilidades do cara, ela o teria destruído imediatamente, assim como outros caras como ele. De repente, a atenção do casal foi atraída por gritos vindo de algum lugar ao lado. Linda correu até o cara, preocupada perguntando se ele estava bem. Poucos segundos depois, Alice se juntou a ela, fazendo uma pergunta parecida. Mina, que observava essa cena, ficou impressionada com as figuras perfeitas dessas garotas. Michael observou com prazer enquanto as mudanças apareciam no rosto da amante de armas. Depois de esperar um pouco, ele lhe perguntou se ela ainda achava que, com parceiras tão deslumbrantes, ele poderia estar interessado em uma criança. Mina ficou irritada com suas palavras. Ela disse com irritação que ele deveria olhar mais de perto. Ela não era mais uma criança. Depois que a menina falou, Alice perguntou de onde vinha uma criança tão fofa. Linda, por sua vez, entregou a Mina um doce, dizendo que uma menininha assim devia ter ficado muito assustada. Olhando para essas duas garotas, ela foi forçada a admitir que nunca poderia se comparar a elas. O herói estendeu a mão para ela, perguntando se ela havia mudado de ideia sobre sua oferta. Ele poderia oferecer armas muito poderosas. Ele estava confiante de que conseguiria quase qualquer arma para ela, porque a loja do sistema tinha uma variedade completa delas, e com pontos suficientes, não haveria problemas com isso. Mina se levantou sozinha, dizendo que não acreditava que o cara pudesse ter uma arma decente. Ele pediu para ela esperar alguns minutos, encontrando seu olhar desconfiado. O herói disse ao sistema que queria comprar uma arma. No momento seguinte, o sistema abriu o catálogo, informando que o cara agora tinha 100 pontos, após o que ela sugeriu uma das mais armas adequadas para ele, um lança-foguetes chamado Dragon. Tem uma classe bastante alta e foi desenvolvido como a melhor arma para um único soldado. Michael decidiu que este lança-foguetes era exatamente o que ele precisava, então ele apertou o botão de compra. De repente, Alice sentiu que algo estava errado e se virou para o caminhão deles. Todos os zumbis começaram a se afastar do carro. De repente, sons altos foram ouvidos a poucos metros deles, após os quais a poeira subiu novamente no ar, bloqueando sua visão. Alguns segundos depois, as garotas perceberam através dela o contorno de uma figura enorme que se aproximava rapidamente. No instante seguinte, um monstro enorme surgiu em direção a elas, emitindo um rugido aterrorizante. Linda percebeu que era um zumbi mutante, que aparentemente foi atraído pelo acúmulo de pequenos mortos-vivos ali. Alice disse que já tinha ouvido falar dele antes. Esse monstro é um dos 3 mais fortes entre os mutantes. Contra eles, armas comuns são inúteis. Virando-se para Michael, ela perguntou: o que eles deveriam fazer? Os olhos de Mina brilharam de entusiasmo ao ver aquele zumbi. Ela correu para frente, dizendo que aquela era uma espécie extremamente rara de morto-vivo e que ela tinha muita sorte de tê-lo encontrado hoje. Depois disso, ela fixou o olhar nele, imaginando o quanto poderia ganhar vendendo os cristais obtidos do cérebro dele. De repente, o herói parou a garota, bloqueando seu objetivo. Mina não entendia por que ele a estava impedindo. No momento seguinte, ela notou algo as mãos do cara que chamaram a atenção dela. A garota perguntou que tipo de arma ele estava segurando. Levantando a arma, ele disse que essa era o seu grande bebê, depois do que perguntou a Mina o que ela achava dela, notando que era muito maior do que a que estava nas mãos da garota. Mina respondeu com um pouco de irritação que ela podia ser maior, mas isso não provava que ela era melhor em termos de poder de combate. Michael deu um tapinha orgulhoso na sua arma, dizendo que ela não era tão fraca quanto parecia. Ele decidiu provar suas palavras apontando-a para o mutante. O monstro percebeu que estava em perigo. Um segundo depois, ele decidiu atacar aqueles embaixo. O mutante rapidamente se aproximou do cara, diminuindo a distância entre eles. Linda começou a se preocupar que o monstro estivesse chegando perto demais. O herói disse que eles não deveriam se preocupar. Ele estava confiante no que ia fazer.
Depois disso, ele apertou o botão que ativava seu bebê. O cara disse para todos se prepararem e darem alguns passos para trás. Alguns segundos depois, ele soltou o botão e apontou a arma para o mutante. O projétil que ele disparou envolveu completamente o monstro. Mina ficou surpresa com o quão poderosa era a arma do cara. Um minuto depois, uma grande cratera se formou a poucos metros deles, sem deixar vestígios da presença do monstro ali. Satisfeito, o herói se virou para Mina, informando que o perigo havia sido neutralizado. A garota olhou para o cara na frente dela com admiração. Michael perguntou se ela queria a arma para si, e nesse caso, ela precisaria primeiro se juntar à equipe dele. A garota se aproximou rapidamente dele, dizendo que aceitava a desafio. Enlaçando seus braços e pernas ao redor dele, ela disse que até ele lhe dar esse bebê, Mina estava à vontade para fazer o que quisesse. Ela tentou pegar a arma do sujeito, mas ele disse que a garota deveria sair de cima dele primeiro. Mina protestou, dizendo que se o herói não lhe desse a arma, ela não sairia de cima dele. Alice, que estava observando essa cena, disse que eles ainda não tinham se livrado de todos os mortos-vivos cercando-os. Eles não tinham tempo para brincadeiras. Linda, que estava perto, disse com um sorriso que eles poderiam ser perdoados por esse mimo. Observando-os, a garota teve a sensação de ter retornado ao mundo antes do apocalipse. Eles decidiram montar acampamento neste lugar e, algumas horas depois, todos estavam sentados ao redor da fogueira. Michael se levantou, dizendo que era hora de designar responsabilidades. Indo em direção ao caminhão, ele disse que eles estavam em uma colina, então os mortos-vivos comuns não conseguiriam chegar aqui. Todos se revezariam na vigilância. O herói se ofereceu para ser o primeiro a cumprir o dever. Mina perguntou quando poderia pegar a arma prometida. O cara respondeu que até confiar totalmente nela, não a entregaria. Após suas palavras, a garota se levantou irritada, dizendo que ia dormir. Seguindo-a, Linda e Alice também se dirigiram para suas barracas. Durante todo esse tempo, ambas as garotas estavam pensando na mesma coisa. Ou seja, que assim que todos adormecessem, cada uma delas pretendia ir até Michael. Enquanto isso, o herói estava pensando que, em poucos dias, ele conseguiu montar uma equipe de 4 pessoas, e era hora de ir ao instituto de pesquisa. De repente, a porta do caminhão se abriu. Um momento depois, uma Alice sorridente apareceu ali, o que surpreendeu bastante o rapaz. Ele perguntou por que ela estava ali. Todos deveriam estar dormindo. Ao entrar, a garota respondeu que queria agradecê-lo por ter acabado com o grupo Berserker. O herói respondeu que não havia necessidade de gratidão. Camaradas devem ajudar uns aos outros. Um ao outro. Era melhor ela ir para a cama. Amanhã, eles teriam um dia igualmente difícil pela frente. Ignorando as palavras do rapaz, ela começou a tirar o casaco, dizendo languidamente que prometia se entregar a quem a ajudasse a se vingar. Envergonhado, Michael deu um passo para trás, tentando argumentar com a garota. Ele disse que outros poderiam ouvir o que estava acontecendo ali. Alice se aproximou do rapaz corado, dizendo que antes de sair, se certificou de que todos estavam dormindo profundamente e que não tinham com o que se preocupar. Depois disso, ela se afastou de ele um pouco, pedindo timidamente que ele tentasse ser gentil com ela durante a primeira vez dela. Os pensamentos dele estavam em completa confusão naquele momento. O que restava da sua razão dizia para ele se recompor e evitar que ambos tomassem decisões erradas. Mas outra parte da mente dele dizia que agora era o apocalipse e coisas assim eram normais. Os pensamentos dele foram interrompidos por Linda batendo no vidro. O casal foi pego de surpresa pela aparição da garota e eles precisavam urgentemente inventar algo. Sem esperar por uma resposta, Linda estendeu a mão para a maçaneta da porta, com a intenção de abri-la. Alice foi tomada pelo pânico e perguntou ao rapaz o que ela deveria fazer. A única coisa que ele conseguiu pensar foi escondê-la atrás do seu banco. No momento em que Linda abriu a porta, ela viu Michael suado sentado em uma posição estranha. Ela perguntou o que tinha acontecido com ele.
O herói tentou disfarçar o pânico com um sorriso, dizendo que estava muito abafado no carro à noite. Alice, que estava sentada no banco de trás, tentava nem respirar para não se entregar. Ela estava interessada em saber por que Linda tinha ido procurar Michael a essa hora. A súbita suspeita de que a garota tinha ido com o mesmo propósito que ela a deixou agitada. O cara disse que estava muito abafado lá dentro e sugeriu que eles fossem conversar lá fora. Ele estava tentando desesperadamente pensar em um plano para dar a Alice a chance de sair do caminhão sem ser notada. Para sua surpresa, Linda respondeu que não havia necessidade disso, pois se conversassem lá fora poderiam acordar os outros. Depois das palavras dela, o cara começou a se sentir animado novamente. Ele notou que Alice estava agindo como isso por alguns momentos, mas agora ela estava se escondendo bem atrás do seu assento. Ele não podia deixar nada acontecer nessa situação. Depois de pigarrear, o herói disse que agora não era a melhor hora ou lugar para esse tipo de coisa. Linda não entendeu o que ele queria dizer. No momento seguinte, ela olhou para suas roupas e percebeu que a situação podia parecer bastante ambígua. A garota disse com constrangimento que veio até ele para que ele pudesse ajudá-la a despertar. Ela quer se tornar mais forte porque no momento ela é a mais fraca da equipe deles. Ouvindo suas palavras, Michael respirou aliviado. Alice não pôde evitar soltar um suspiro de alívio também. Ela ficou feliz que a garota não estivesse interessada no rapaz de nenhuma outra forma. No momento seguinte, para surpresa mútua, Linda se aproximou do herói, dizendo que se ele quisesse, ela não se importaria. Michael se afastou da garota o máximo que o espaço da caminhonete permitia, dizendo que hoje não era o melhor dia. Se aproximando dele, ela disse que pensava diferente. Esta era uma ótima oportunidade quando ninguém conseguia detê-los. A batida no vidro que foi ouvida mais uma vez assustou muito Linda. Mina tentou alcançar Michael, esperando que ele abrisse a porta para ela. O rapaz em si estava sem entender o que ela poderia precisar. Linda estava preocupada com o que aconteceria se ela fosse vista ali daquele jeito. Ela começou a olhar em volta em pânico, procurando um lugar onde pudesse se esconder. De repente, ela congelou, anunciando que tinha encontrado um lugar adequado, suas palavras fazendo os corações de os dois no carro se encolhem. Depois de pedir para ser coberta, ela começou a se arrastar para o banco de trás, esperando se esconder embaixo deles. Michael não teve tempo de impedi-la, e a garota finalmente sumiu atrás dele. Cobrindo o rosto com a mão, ele começou a se preparar para o que poderia acontecer ali, com o coração acelerado até aquele instante. Alguns segundos depois, Mina abriu a porta, perguntando o que o cara estava fazendo o tempo todo. Tempo. A garota esperava usar algumas técnicas de charme para conseguir a arma cobiçada. Ele olhou para ela com resignação, dizendo que agora tudo havia terminado. Não adiantava esconder mais nada. Mina olhou para ele sem entender, perguntando o que ele queria dizer. Depois disso, vozes agitadas foram ouvidas por trás. Linda ficou assustada que alguém mais estivesse escondido ali além dela, e Alice foi forçada a se revelar para não criar pânico na amiga. Mina ficou chocada que ambas as garotas estivessem com Michael o tempo todo. Um momento depois, ela chamou o cara de inconveniente. Eles nem se esforçaram para esconder o que estavam fazendo. O herói, sem graça, deu um tapa de leve na nuca dela, dizendo que ela tinha entendido mal a situação. A garota apenas olhou para ele com desconfiança. Na manhã seguinte, eles partiram em sua jornada. Michael foi em cima do caminhão enquanto as garotas estavam dentro. Ele não sentia nenhum desconforto com a situação de ontem, mas não podia dizer o mesmo sobre suas companheiras. Linda ainda estava remoendo o que tinha acontecido ontem. Ela não esperava encontrar Alice ali. Mina quebrou o silêncio constrangedor dizendo que não esperava que Michael tivesse força para enfrentar duas pessoas de uma vez. Alice, ruborizada, disse que a garota tinha entendido tudo errado. Linda confirmou suas palavras, dizendo que nunca aconteceu nada entre eles. Mina disse que não havia necessidade de se envergonhar da situação.
No mundo atual, Michael poderia formar seu próprio grupo de admiradoras a qualquer momento. Após suas palavras, o caminhão freou bruscamente. A garota não conseguiu se manter no assento devido a essa freada brusca. E ela se viu encostada no vidro. Mina disse a Alice que ela não deveria reagir tão intensamente às suas palavras, mas a garota apontou para algum lugar à frente, pedindo à sua parceira para olhar em frente. Mina viu muitos zumbis se aglomerando ao redor dos enormes caminhões. Quando Linda saiu do carro, ela não entendeu por que tantos mortos-vivos tinham se reunido ali. Alice perguntou a Michael qual era o plano deles. O herói respondeu que as garotas deveriam voltar para o carro e ir embora. Ele sentia que algo estava errado ali. Escutando suas palavras, Linda caminhou até a caminhonete, se preparando para subir. De repente, uma flecha de aço, reforçada por uma aura, voou em direção a eles de cima. Michael a viu quando ela começou a se aproximar da desavisada Linda. Alice gritou para a amiga, indo em sua direção, esperando protegê-la do ataque perigoso. Quando a garota se virou, a flecha estava a poucos centímetros dela. Ela não conseguia fazer nada por causa do pavor que a paralisava. O herói conseguiu bloquear a flecha no último momento. No instante seguinte, ele disse ao pessoal da legião de assassinos para pararem de se esconder e saírem. Alguns segundos depois, várias pessoas emergiram de seus esconderijos. O comandante deles disse que ele tinha tido muita sorte. Ele teria um bom dia hoje. Alice ativou sua habilidade sensorial, avaliando a situação, após o que informou a Michael que havia apenas 18 pessoas na área. O herói sorriu, pensando que, com um número tão pequeno, eles decidiram persegui-lo. Ele disse que era muito generoso da parte deles. Vir aqui para ajudar Michael a aprimorar suas habilidades. Os assassinos riram de suas palavras. Os 4 não seriam capazes de derrotar uma guilda inteira, especialmente porque seu comandante era um desperto de segundo nível. Michael ficou animado depois de saber que havia outro desperto aqui. Ele disse que seria divertido brincar com ele. As palavras do garoto enfureceram Khan. Sacando uma adaga, o herói disse que daria a eles 3 tentativas de acertá-lo, após o que ele olhou para seus oponentes com sede de sangue e disse que, caso contrário, eles enfrentariam a morte. Khan não conseguia dizer se o cara parado na frente dele era louco ou só estava procurando a morte. Michael respondeu que não era nenhum dos dois, mas que estava dando a ele uma chance de sobreviver. O homem finalmente se convenceu de que o garoto tinha enlouquecido, então eles dariam a ele uma chance de escapar. Ninguém nunca ousara proferir tamanha tolice. No momento seguinte, ele puxou seu arco, preparando-se para acabar com esse garoto. Quando a flecha voou em direção ao herói, ele disse que era muito lenta, após o que ele facilmente desviou do tiro. Khan está surpreso que ele foi capaz de desviar de sua flecha tão facilmente. Mina observava esse circo com desagrado. Ela sabia que Michael podia lidar com o líder deles com um único golpe, mas por alguma razão ele decidiu brincar com eles. A garota notou que, comparado à última vez, a velocidade do cara tinha aumentado significativamente. Ele estava ficando mais forte dia após dia. Enquanto isso, Michael anunciou que o homem tinha apenas 2 tentativas restantes. O herói precisava se aproximar do inimigo para se livrar dele com um único golpe, e ele não tinha tempo para dar o sinal aos outros membros da legião. Khan puxou seu arco novamente, preparando-se para disparar 4 flechas de uma vez. Desta vez, o garoto não teria a chance de se esquivar. Mas, desta vez também, Michael se esquivou de todos os ataques, deslizando de um lado para o outro com velocidade incrível. Aproximando-se do inimigo, o herói perguntou se era só isso que o homem era capaz de fazer, o que era muito decepcionante para ele. O sujeito tentou provocar o oponente perguntando como alguém como ele, com habilidades tão medianas, conseguiu se tornar um comandante. O time de Khan começou a preocupação de que seu líder pudesse ser derrotado por um oponente tão forte. Após as palavras de Michael, o homem finalmente perdeu a compostura. Um momento depois, ele lançou dezenas de flechas, mostrando todo o seu poder.
O herói não esperava que seu oponente pudesse fazer algo assim. Nuvens de poeira cobriram a área onde o garoto estava. Os membros da legião pensaram que ele estava perdido desde o início. Era tolice se opor ao seu comandante. Khan teve dificuldade com essa técnica. Após usá-la, ele ficou ali respirando pesadamente. Ele tinha certeza de que desta vez Michael não teria chance de se esquivar. Quando a coluna de poeira baixou, todos esperavam ver um corpo sem vida atingido por flechas. Mas não havia ninguém ali. No instante seguinte, uma lâmina afiada foi pressionada contra o pescoço do comandante da legião. O herói, completamente ileso, estava atrás de Khan e sorria. O homem se virou bruscamente, fazendo Michael recuar. Ele perguntou como o sujeito conseguiu sobreviver ao seu ataque. Mas o herói o chutou no estômago, dizendo que ele falava demais. Depois disso, ele se aproximou do homem caído no chão, dizendo que todas as tentativas feitas com ele tinham falhado, e agora o herói podia derrotar seu oponente. Khan implorou por clemência. Em troca, ele poderia contar informações interessantes sobre as tropas da legião. Michael se interessou pela oferta. Vendo que seu oponente gostou da oferta, o homem continuou, dizendo que poderia compartilhar informações sobre onde suas principais forças estavam localizadas, assim como explicar por que tantos mortos-vivos se reuniram ali. O comandante da legião esperava ganhar tempo conversando. Ele planejava discretamente dar um sinal de alarme, e então as pessoas que ficaram na retaguarda acabariam aqui. Nessa situação, Khan tinha certeza de que o garoto não conseguiria sair daqui vivo. Quando ele finalmente chegou ao dispositivo e tudo o que tinha que fazer era apertar o botão, Michael disse que a mão direita de seu oponente estava um pouco inquieta. Após seu comentário, o coração de Khan acelerou. Ele não entendia como o herói conseguiu notar alguma coisa. Aproveitando a confusão do inimigo, o rapaz atirou sua adaga nele. Um momento depois, a mão do homem que segurava o dispositivo de sinalização caiu inerte no chão. Khan chocado olhou para sua mão decepada em horror. Ele foi tirado de seu estado de choque por uma dor terrivelmente forte. Ele não conseguiu conter seus gritos. Mal conseguiu dar a ordem para seus homens retornarem imediatamente e reunirem as principais forças da legião. Esse cara é rápido e astuto demais. Enquanto isso, Michael se virou para Mina, perguntando se ela poderia lidar com esses mosquitos juntos. Com Alice, a garota perguntou, indignada, por que ela deveria atender aos pedidos dele. Não só ele a estava testando, ela também estava avaliando cada ação do herói. Dito isso, ela se virou e estava prestes a retornar ao caminhão. O cara respondeu que, se ela não quisesse, ele não a obrigaria. Ele só queria dar a ela a oportunidade de brincar com o bebê dele. Após as palavras dele, Mina se virou e, já apontando sua metralhadora, disse que saberia lidar com todos, mesmo que reforços chegassem ao inimigo. Ela estava pronta para fazer qualquer coisa para conseguir o tesouro prometido. Explosões sucessivas atingiram os membros da legião, sem dar-lhes chance de escapar. Alice, que observava de lado, disse que essa garota tinha tanta energia que poderia lidar com a situação sozinha. Michael se aproximou de Kano, exigindo que ele contasse todas as informações sobre a legião sem enrolação. Ele tinha seus métodos para obter a verdade do homem. O comandante da legião disse que poderia contar, mas primeiro o garoto teve que prometer deixá-lo ir vivo. Em resposta às suas palavras, Michael cravou o punhal no chão entre as pernas de seu oponente. Após isso, o herói lhe deu uma escolha. Ou Kano contaria tudo voluntariamente, ou ele o privaria gradualmente de um membro de cada vez. A ameaça funcionou. O homem aterrorizado disse que eles tinham um novo regimento, com cerca de 1000 pessoas e mais de 100 despertos. Ele bloqueou a ponte para atrair os mortos-vivos, que eles iriam usar como sacrifício. O herói tinha ouvido falar sobre a força desse exército, que não era inferior à crueldade deles. Ele tentou descobrir o motivo da presença deles nas proximidades da cidade e bloqueando a ponte. Seus pensamentos foram interrompidos por Kano, que perguntou se agora podia ir embora, já que cumpriu sua condição. Sem esperar por uma resposta, o homem fugiu do local.
Ele planejava voltar ali, trazendo a força principal da legião com ele para dar um jeito no sujeito. De repente, a lâmina de uma adaga perfurou seu peito. Alice, parada ao lado, observava surpresa enquanto a arma certeira atingia o alvo em distância impressionante. Michael disse que não havia nenhuma cláusula em seus termos sobre libertar o homem com vida. Mais tarde, ele se aproximou do inimigo morto, pegando seu punhal. De repente, o herói notou um brilho verde vindo do corpo do homem. Chegando mais perto, ele pegou algo que se parecia com uma pérola. Era ela que estava emitindo esse brilho. No segundo seguinte, o balão estourou como uma bolha de sabão. Michael percebeu que estava encurralado. Ele imediatamente informou as garotas que eles precisavam ir embora imediatamente. Eles tinham sido descobertos. Após suas palavras, todos correram para o caminhão. Enquanto isso, no acampamento da Legião, Glenn usou sua habilidade para verificar a situação de todos os líderes de esquadrão. De repente, uma das esferas de conexão se rompeu. Ele ficou surpreso que o comandante do esquadrão de patrulha tivesse sido derrotado. O homem sabia que Kano era um desperto de segundo nível razoavelmente forte. A pessoa que o derrotou deve ter habilidades incríveis. Depois disso, ele se dirigiu para a saída da tenda. Eles estavam sentados no mesmo lugar há um bom tempo. Ele decidiu que era hora de eles começarem a seguir em frente. Michael e seus companheiros se moveram em completo silêncio. Incapaz de suportar por mais tempo, Mina começou a reclamar sobre o fato de estar sentada atrás enquanto todos os outros estavam sentados na frente. O cara pediu para ela ficar quieta. Eles poderiam ser pegos a qualquer momento. Eles deveriam estar preparados para isso. Durante todo esse tempo, ele estava pensando que suas forças não eram suficientes para resistir ao numeroso exército. Enquanto isso, Linda estava pensando em como ela poderia se fortalecer para não se tornar um peso para os outros. A explosão ensurdecedora passou por cima de suas cabeças, não causando danos significativos a nenhum dos lados. A garota disse que não tem igual quando se trata de armas. Em resposta à sua declaração, Glenn ordenou que todos os mísseis fossem lançados sob seu comando para que a garota pudesse mostrar todas as suas habilidades. Mina não gostou dessa forma de testar suas habilidades. O homem levantou a mão e deu o sinal de permissão. A garota percebeu que não conseguiria lidar com tantos mísseis sozinha, então chamou Michael para ajudar. O garoto respondeu ao pedido dela juntando-se a ela no telhado do caminhão. Imediatamente, ele colocou um escudo de ar ao redor da parte de baixo. Todos os mísseis se chocaram contra ele, sem causar nenhum dano a Michael e sua equipe. As tropas da Legião não entenderam de onde a barreira de ar tinha vindo. Glenn ordenou que não disparassem mais foguetes. Glenn achou o encontro com um cara tão talentoso bastante interessante. Descendo do seu caminhão, ele disse ao herói que ele tinha conseguido despertar seu interesse. Saltando para o chão, Michael disse a Mina para avançar enquanto ele os detinha. Senão, não conseguiriam escapar da perseguição. Voltando a si, ele disse que seu bebê estava no caminhão, então a segurança deles recaía sobre os ombros de Mina. A garota alegre disse para ele não se preocupar e desejou-lhe sorte antes de desaparecer no carro. Um momento depois, as garotas partiram em segurança. Glenn estava furioso que as garotas que poderiam ter sido deles tivessem escapado tão facilmente, e ele exigiu que o herói as trouxesse de volta imediatamente. Os subordinados disseram que cuidariam disso e trariam as beldades em breve. Michael não podia deixar isso acontecer. Ele usou a parede de ar novamente, impedindo o caminho do esquadrão da Legião. Um momento depois, explosões se seguiram, indicando que os caminhões haviam colidido com a barreira. Os homens perceberam que, a menos que dessem um jeito de parar Michael, não seriam capazes de romper essa parede. Usar essa técnica pela segunda vez consecutiva exauriu o herói consideravelmente. Será difícil para ele resistir a essa multidão sozinho. Sua condição não escapou a Glenn, que perguntou se o garoto tinha força suficiente para se manter firme. Michael respondeu que tinha mais que força suficiente para lidar com alguém como eles. Depois disso, ele traçou uma linha entre eles.
Apontando o punhal para o homem, disse que qualquer um que cruzasse essa linha teria consequências sérias. Acendendo um charuto, Glenn disse que soava assustador, então disse que seus homens poderiam se divertir um pouco com esse garoto. O homem entendeu que o sujeito não era tão simples. Ele planejava cansá-lo e então descobrir o necessário. Informação: os membros do esquadrão que receberam a ordem estavam seriamente determinados a derrotar seu inimigo. Quando os homens se aproximaram da linha demarcada, ele sacou 2 adagas, dizendo que o confronto estava começando. No instante seguinte, ele deslizou entre eles com velocidade impressionante, neutralizando cada um. Nem 10 segundos haviam se passado quando o rapaz estava ali, olhando para trás para os corpos caídos. Michael ficou em frente a Glenn, dizendo que se houvesse mais alguém que quisesse enfrentá-lo, ele estava esperando. O homem ficou impressionado com a rapidez com que o garoto se movia. Os membros restantes do esquadrão decidiram atirar no inimigo de longe. Aproximar-se dele por conta própria seria como suicídio. Momentos depois, incontáveis projéteis voavam em direção a Michael. Ele permaneceu imóvel, perguntando se eles realmente pensavam que poderiam detê-lo dessa forma. O cara desviou de todas as bombas com facilidade. Um dos atiradores disse para todos recuarem, aumentando a distância entre eles e o inimigo. Mas, para o azar deles, Michael estava ao lado deles em questão de segundos. Um dos homens decidiu tirar vantagem o fato de que o herói estava lidando com seus companheiros e atirou no cara. Essa tentativa não passou despercebida por Michael, que repetiu que tal arma era completamente inútil contra ele, após o que ele jogou o punhal na bomba. Uma explosão se seguiu imediatamente. O homem que atirou não teve sorte e foi gravemente ferido. Glenn observou calmamente enquanto o corpo chamuscado de seu subordinado caía ao lado dele. Ele estava certo. Esse cara tem habilidades incríveis. Há apenas maneira de lidar com ele. Sozinho com Glenn, Michael disse que era a vez dele. O homem reconheceu sua força, convidando o garoto para se juntar a ele, prometendo fazer vista grossa ao que acontecesse ali. Ele queria ganhar tempo até que as sementes plantadas em seus subordinados amadurecessem para poder se livrar do sujeito. Michael recusou a oferta, observando cuidadosamente cada movimento de seu oponente. Depois disso, o homem usou sua técnica. Hastes de plantas começaram a emergir dos corpos dos legionários mortos. O herói ficou chocado com tal visão. Ele correu em direção ao inimigo, abrindo caminho. Glenn decidiu não hesitar e usou a técnica de imobilização, após a qual dezenas de galhos se estenderam em direção ao cara. Ele não deveria ter chance contra essa técnica. Glenn estava confiante de que Michael não conseguiria se esquivar dessa técnica. O herói disse que seu oponente subestimou muito suas habilidades. No segundo seguinte, ele usou uma barreira de vento protetora, afastando os galhos. Ainda que a força de Michael estivesse acabando, ele não podia se dar ao luxo de morrer ali. Glenn observava atônito enquanto a barreira do garoto o cercava. Ele tentou chamar suas plantas para dentro, mas não conseguiu. Vendo as tentativas inúteis do homem, Michael disse que sua barreira não apenas repelia ataques, mas também formava uma espécie de isolamento que o separava de suas plantas. O herói disse que o destino do seu oponente estava traçado. Glenn não podia acreditar no que o rapaz lhe dizia e invocou suas plantas novamente, mas falhou novamente. Suas plantas não conseguiam entrar. O homem começou a perder a paciência, percebendo a situação em que se encontrava. Ele perdeu o momento em que Michael o atingiu. O homem caiu de joelhos pela dor lancinante, agarrando-se ao ferimento. O herói repetiu que em seu território todos os esforços do homem eram em vão. Glenn respondeu que o garoto não podia matá-lo. Ele explicou que se Michael se livrasse dele, todas as suas namoradas iriam para o inferno com ele. O herói disse que o blefe do homem não funcionaria com ele porque as garotas estavam seguras. Glenn respondeu que tinha enviado seus homens em perseguição, mas ele mesmo queria reter o sujeito. Seus subordinados os pegariam facilmente. Michael respondeu com um sorriso que essas garotas eram muito mais fortes do que seu oponente pensava. Enquanto isso,
A alguns quilômetros do local da batalha de Michael, o caminhão estava cercado por inúmeras crateras. As garotas conseguiram afastar seus perseguidores. Mina estava terrivelmente feliz por ter tido tal oportunidade de se divertir. Insatisfeita, Alice gritou para a amiga pela janela para parar de rir aos pulmões. As meninas disseram que havia mais 2 inimigos escondidos atrás da pedra à esquerda delas. Depois que Mina resolvesse a situação com eles, as meninas poderiam ir até Michael. Os homens escondidos por perto ouviram as meninas conversando, e um deles disse ao parceiro para ligar para o líder deles e pedir reforços. Eles esperaram alguns segundos para a conexão ser estabelecida. Mina, que os observava, não conseguiu evitar um sorriso de expectativa. Ela decidiu se revelar dizendo que eles foram pegos. Os homens chocados disseram que estavam apenas passando. Seus gritos de partir o coração podiam ser ouvidos por toda a área. Glenn parou por um momento, escutando os sons vindo do rádio. Quando gritos foram ouvidos de lá, ele disse ao garoto que ele podia escutar o desespero de seus companheiros. Suas palavras foram interrompidas por uma voz no rádio dizendo que todo o pessoal deles estava morto, imediatamente após que os gritos começaram novamente. Glenn ficou atônito com o que acabara de ouvir. Michael, parado em frente a ele, disse com um sorriso que esses gritos eram como um deleite para ele. Aos seus ouvidos, o homem aproximou o rádio do rosto, perguntando o que estava acontecendo. O herói tirou das mãos do inimigo com um golpe. Ele encostou a adaga no pescoço de Glenn, dizendo que agora nada o impediria de se livrar dele. O homem pediu para o sujeito não matá-lo. Em troca, ele contaria tudo sobre a Legião. Ele ouviu que alguém do alto escalão havia conspirado com a cidade de M e queria bloquear a ponte. Michael disse que Glenn só devia dizer a verdade. Ele garantiu ao cara que essa era a verdade. Antes de ser enviado para cá, ele pessoalmente viu um homem de preto entrar no escritório do líder deles. Era definitivamente o gerente da cidade M e eles disseram algo sobre sal e porcos conduzidos. Depois de ouvi-lo, o herói perguntou em que sentido a palavra porcos era usada e como estava conectada com o sal, já que sempre houve uma abundância de sal lá e os preços eram estáveis. De repente, uma nuvem de poeira apareceu na distância, de onde o principal. A voz do personagem podia ser ouvida. Linda olhou pela janela e gritou que eles finalmente tinham voltado e perguntou se ele estava ferido. O herói respondeu que estava bem. Percebendo que seu oponente estava distraído, Glenn aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Vendo isso, Linda avisou o rapaz sobre o perigo. Michael interceptou a lâmina do punhal com a mão, perguntando se todos os membros da Legião usavam métodos tão baixos. Glenn ficou surpreso que o rapaz conseguiu bloquear seu ataque. Depois disso, o rapaz cortou a garganta do inimigo com seu punhal. O homem não podia acreditar que ele morreria aqui desse jeito. Ele queria dizer algo, mas não teve tempo e caiu morto no chão. As garotas que saíram da caminhonete se aproximaram e perguntaram se Michael tinha algum ferimento. O herói respondeu que estava bem, mas que teve que se esforçar muito para derrotar Glenn. Mina, tocando o corpo do homem com o pé, perguntou ao garoto o que ele pretendia fazer a seguir. Ela disse que, apesar da morte dele, outros membros da Legião ainda estavam escondidos em algum lugar por perto e se eles começassem a cruzar a ponte, eles poderiam ficar presos. Michael respondeu que não era de desistir no meio do caminho. Ele já lidou com os líderes dos grupos de olfato e lidará facilmente com os outros também. Alarmada, Linda perguntou o que ele ia fazer. O cara chamou as garotas e começou a explicar seu plano. Várias horas depois, a maioria dos grupos da Legião retornou ao acampamento principal. Um homem se aproximou de um dos caminhões e perguntou onde eles conseguiram trazer tantas garotas. O homem ao volante respondeu que tinha esbarrado nelas por acaso enquanto dirigia. Para conseguir suprimentos. Depois, Steve pediu, por conta da velha amizade, para que ele lhe desse uma das garotas. Robin respondeu que, sem a permissão do líder deles, ele não faria nada que pudesse colocar sua vida em risco. Depois, ele foi embora, deixando um Steve descontente sozinho.
Ele suspirou pesadamente, se perguntando onde o líder deles havia desaparecido. Ao mesmo tempo, Michael estava escondido por perto, pensando em como entrar. Ele olhou para o zumbi que estava antes imobilizado ali, próximo a ele, torcendo para que seu truque funcionasse. Um momento depois, o herói removeu algo da boca do zumbi. Ele imediatamente começou a rosnar. O patrulheiro de plantão no perímetro não pôde deixar de ouvir esse som. Robin, que estava dentro do acampamento, também ouviu isso, e ficou irritado porque havia sido informado anteriormente que todos os infectados haviam sido eliminados. Ele então disse a seus subordinados para lidarem com os zumbis o mais rápido possível, porque o acampamento estava prestes a fechar. Os homens imediatamente correram para cumprir a ordem. Alguns minutos depois, eles encontraram um zumbi amarrado. Um deles desconfiou que algo estava errado ali e sugeriu voltar. De repente, as lâminas de Michael estavam apontadas para seus pescoços. O herói se desculpou por eles não poderem mais retornar ao acampamento. Após essas palavras, ele agiu rapidamente. Robin foi atraído pelo barulho vindo de perto e perguntou o que seus subordinados estavam fazendo esse tempo todo. De trás da montanha, eles responderam que estava muito escuro ali e Tim tinha sido mordido. Eles precisavam da ajuda dele. Robin decidiu que seu subordinado não poderia mais ser. Salvou e disse para o cara lidar com o zumbi e o parceiro mordido sozinho. Ele mesmo retornou para o acampamento. Michael se certificou de que o pessoal da Legião havia relaxado a guarda. Percebendo as figuras se aproximando, ele vestiu o manto do corpo do homem morto. Depois que ele saiu do seu esconderijo, fingindo estar ferido, o herói disse que todos haviam sido mortos. Steve se aproximou e ficou insatisfeito por terem perdido um homem para eliminar apenas um zumbi. Ele disse para um cara passando para ir se lavar o mais rápido possível porque ele cheirava a sangue a 1 quilômetro de distância. Michael não esperava que seria capaz de enganar essas pessoas tão facilmente. Alguns momentos depois, os portões do acampamento foram fechados. Um Robin insatisfeito caminhou até o grupo de casais. Ele disse que não muito tempo atrás, o pessoal deles foi morto por uma assassina. Se mais alguma coisa acontecer hoje, o líder vai ficar muito bravo com eles. Seus subordinados asseguraram que não havia motivo para preocupação porque aquela mulher não conseguiria entrar aqui. Mesmo que ela entre, cairá em uma armadilha. Michael caminhou lentamente, tentando ouvir o máximo de detalhes possível. Ele ficou interessado na mulher sobre quem falavam. Ele presumiu que alguém mais queria destruir a Legião. Enquanto isso, uma garota observava o acampamento de uma distância segura. Ela estava furiosa porque os membros da Legião haviam levado seus amigos. As garotas que se aproximaram dela relataram que tudo estava pronto para o plano delas. Algum tempo depois, outra garota loira estava observando o acampamento. Ela finalmente conseguiu encontrar este lugar. E agora nada pode detê-la. Em algum momento, ela decidiu que não havia mais razão para esperar e se impulsionou da superfície em que estava. Ela voou para baixo com a intenção de acabar com todos os membros da Legião. Ao mesmo tempo, não muito longe do acampamento, 3 pessoas acamparam. Mina estava descontente que Michael estivesse demorando tanto para lidar com a Legião. Alice respondeu que ele havia dito que eles poderiam começar a ação principal depois que o fogo começasse no acampamento. Eles apenas tinham. De repente, ele notou uma tenda guardada e decidiu que era exatamente o que precisava. Tinha certeza de que as coisas mais interessantes começariam na segunda metade da noite. Seus pensamentos foram interrompidos por vozes vindas da tenda atrás dele. Ouvindo atentamente, distinguiu vozes femininas discutindo algum tipo de plano. Enquanto isso, as garotas que haviam sido detidas antes tentavam escapar. Uma delas conseguiu um pedaço de vidro com o qual podia soltar as amarras em suas mãos. As outras garotas a incentivavam, porque a libertação delas dependia apenas de Leila. Após vários segundos agonizantes e longos, ela disse que a corda estava prestes a arrebentar, e no momento seguinte a corda realmente arrebentou. Imediatamente após isso, a garota começou a libertar as outras.
Naquele momento, Michael se aproximou da entrada, afastando o tecido. Ele ficou paralisado na entrada por alguns segundos. Linda notou a presença de alguém e se virou para a entrada em horror. As outras garotas começaram a se arrastar em direção à parede gritando, e os membros da legião as notaram. Tentando escapar, eles gritaram para Layla deixá-los e fugir ela mesma. O herói atônito disse que todos haviam entendido errado. A garota apertou o fragmento com mais força na mão, pronta para lutar com ele. Percebendo o estado de Layla, o cara colocou a palma da mão na frente dele, tentando explicar a ela que ele não ia machucá-los. Mas a garota não ouviu nada e avançou para cima dele, gritando para que ele morresse. Ele não desviou da lâmina de vidro porque não achou que a garota realmente fosse. Faça isso. Michael agarrou a mão dela com o fragmento. Ela largou a arma surpresa, mas o cara disse que não era da legião e não tinha intenção de machucá-los. Layla não acreditou nas palavras dele e disse para ele não a tomar por tola, já que ninguém além dos membros da legião apareceria ali no meio da noite. Ela tentou atacá-lo novamente. O herói teve que saltar para trás para se esquivar. Ele disse que, já que eles não acreditavam na palavra dele, ele teria que provar de outra forma. No momento seguinte, ele saltou do lugar, se aproximando dela. O cara disse que a melhor maneira fazer isso seria persuadir a garota com força física. As outras garotas observavam silenciosamente a confusão. Em certo momento, ficaram atônitas com o choque da cena que se desenrolava diante delas. Michael conteve Layla e, dando palmadas nela, disse que se fosse da legião, já a teria eliminado há muito tempo. As palmadas se tornavam cada vez mais dolorosas. A garota, muito vermelha, exigia que ele a soltasse. A garota sentada perto concordou que aquele homem realmente não parecia ser da legião e supôs que May o havia enviado. Quando o sujeito se levantou, as garotas congelaram em antecipação aos próximos passos dele. Michael se levantou e perguntou a Layla se ela acreditava nele. Ela respondeu que acreditava. Apesar da calma aparente, uma fúria crescia dentro dela. Ela nunca perdoaria esse cara por tratá-la de forma tão ultrajante. Após suas palavras, ele se abaixou, desfazendo os nós, dizendo enquanto isso que se ela quisesse sair dali, deveria ouvi-lo. Um homem da legião veio por causa do barulho. Sem terminar sua frase, o herói paralisou em horror, percebendo que a situação era ruim para eles. Layla compartilhou o horror do garoto. Ele puxou o capuz de sua capa, dizendo às meninas para não fazerem nada precipitado. Depois, ele se levantou e foi em direção a Steve, que havia chegado, perguntando o que estava acontecendo. Layla se virou para olhá-lo, se perguntando o que o garoto estava tramando. O homem que Michael tinha visto antes perguntou o que ele estava fazendo ali e, torcendo o nariz, lembrou que o sujeito tinha recebido ordens para se lavar primeiro. O herói disse que estava prestes a tomar um banho quando ouviu sons estranhos daqui, então ele decidiu entrar e verificar, após o que esticou a corda e acrescentou que descobriu que uma das garotas estava planejando fugir. Então ele apontou para Layla e disse que ia amarrá-la de novo, e foi exatamente o que ele foi pego fazendo. Steve elogiou o cara. Depois, ele voltou sua atenção para a garota, dizendo que quando o líder deles retornasse, ele lidaria com ela primeiro. Inclinando-se para o homem, Michael disse que não se sabia quando o líder deles retornaria e sugeriu que eles se divertissem um pouco com ela até então, depois do que diriam que a garota morreu acidentalmente durante uma tentativa de fuga. Ele pensou seriamente nas palavras do herói. Quando Layla ouviu isso, ela pensou que o cara a havia enganado no final das contas. Tendo pesado todos os prós e contras, o homem disse com um sorriso que as palavras do garoto faziam sentido. Depois disso, Steve se dirigiu à garota amarrada. O herói ficou feliz que Steve mordeu a isca. Parando em frente à garota e sorrindo presunçosamente, ele disse que muito em breve ela aprenderia pessoalmente todas as suas habilidades. Ela olhou para trás dele com um sorriso e perguntou se ele queria experimentar as habilidades do amigo nele mesmo. Após suas palavras, Steve se virou confuso. Naquele exato momento, Michael colocou a lâmina de um punhal perto de seu pescoço,
perguntando o que, na opinião dele, era mais forte, a faca do cara ou o pescoço do homem. Sem esperar por uma resposta, o herói cortou seu pescoço. As garotas observaram em espanto enquanto o corpo sem vida de um dos membros da legião caía na frente. Tirar todos eles. Depois disso, ele começou a soltar as cordas de Leila novamente, dizendo para elas esperarem ali, e assim que ouvissem a explosão, deveriam correr imediatamente para a saída. Uma vez livre, ela perguntou se o principal motivo dele ter vindo até ali era para salvá-las. Entregando a pistola para ela, o herói respondeu que a legião tinha começado um jogo desigual com ele e ele se sentia obrigado a colocá-los em seus devidos lugares. Em seguida, ele se virou e foi em direção à saída, dizendo em tom de despedida que, se ela se metesse em problemas de novo, ele não a ajudaria. As garotas bufaram sem graça, respondendo que ela não precisaria da ajuda dele no futuro. Imediatamente após isso, ela começou a soltar as outras garotas, ouvindo o quão heróica tinha sido a ação do cara que partiu. Quando Leila perguntou de que lado elas estavam, a garota de cabelos escuros respondeu que naturalmente estariam do lado do salvador delas. De vez em quando, ela se distraía das conversas, pensando se o herói teria sucesso, porque havia mais de 1000 pessoas no acampamento. Ao mesmo tempo, 2 homens estavam patrulhando os acampamentos. Ambos discutiam sobre quem estava mais cansado. Quando passos foram ouvidos por perto, os homens se animaram e começaram a olhar na direção do estranho, perguntando quem estava ali. Michael se aproximou e disse o nome falso de seu companheiro, a quem ele havia atacado antes. Depois de reclamar das dificuldades da patrulha noturna, ele pegou um maço de cigarros, perguntando se alguém tinha um isqueiro. Os homens também pediram um quando ele mencionou que cigarros ajudavam a espantar o sono. E alguns segundos depois,